Você já teve aquela sensação de acordar e sentir que não consegue mais levantar? Não é sono, não é preguiça. É como se sua alma estivesse gritando por socorro, mas ninguém ouvisse. Você cumpre tarefas, finge sorrir, responde mensagens no automático. Mas por dentro, você já não está mais lá. O burnout não começa com uma explosão. Ele começa com uma pequena desistência por dia. Você para de cuidar de si, depois de sonhar, depois de sentir, até que sem perceber se transforma numa máquina que apenas funciona, mas não vive. E o mais perigoso é que o mundo aplaude. Chamam isso de produtividade, de foco, de força. Mas você sabe, algo dentro de você está morrendo. Você não está cansado, está esgotado, mentalmente drenado, espiritualmente ausente. E talvez este vídeo seja a única coisa que restava para tentar te puxar de volta. Se você sentiu isso na pele, se essa dor é sua, inscreva-se agora no canal Psicopleno. Este espaço é seu refúgio. Compartilhe este vídeo. Você não tem ideia de quantas vidas pode alcançar. Há um momento no burnout em que o corpo continua indo, mas a alma já foi embora há dias. Você continua entregando projetos, atendendo demandas, respondendo mensagens. Mas a cada sim que você diz aos outros, um não é gritado dentro de você. E é nesse vazio que nasce a ruptura. Byung-Chul Han define nossa era como a sociedade do desempenho. Vivemos aprisionados na ideia de que devemos ser sempre produtivos, disponíveis, excelentes. Mas a mente não é uma máquina. E quando ela é forçada a se tornar uma, entra em colapso. Não é à toa que o burnout é chamado de a doença da pressa. É a pressa de viver, de provar, de suportar, mesmo quando já não se aguenta mais. Você não perdeu o interesse nas coisas por acaso. Você está desidratado por dentro. Seus sentidos estão embotados. Você lê mensagens e sente repulsa. Você vê gente e sente cansaço. Você tenta sorrir, mas até o sorriso parece pesar mais do que deveria. O burnout não destrói de uma vez. Ele vai apagando a chama pouco a pouco, até tudo virar cinza. E talvez você esteja aí agora, sentado, deitado, de pé, mas emocionalmente em queda livre. Essa queda tem nome, e ela pode parar. Mas para isso, precisamos chegar ao ponto de ruptura. A maioria das pessoas só percebe que entrou em burnout quando já está no fundo, quando o corpo começa a falhar, quando as doenças aparecem, quando a paciência evapora. E o mais cruel, ninguém ao redor entende. Dizem que é frescura, que é só descansar no fim de semana, que é só pensar positivo. Mas o que você tem não se resolve com frases prontas. Você está travando uma batalha invisível e uma parte de você já está perdendo. Seu cérebro já não responde com clareza. Seu humor oscila entre o silêncio absoluto e explosões incontroláveis. Você sente culpa por não conseguir dar conta, mas também sente raiva por ninguém perceber que você precisa de ajuda. Você não quer desistir, mas também não sabe como continuar. E sabe qual é a armadilha? É que o burnout se disfarça de competência. Você sempre foi o que resolvia tudo. O forte, o confiável. Agora está se tornando aquele que falha, que esquece, que trava. E por isso se esconde ainda mais. O burnout é silencioso, porque você aprendeu a não incomodar ninguém com suas dores. Mas aqui, neste espaço, você pode falar. Você se identificou com esse colapso silencioso? Você já sentiu que sua alma estava exausta mesmo com o corpo em movimento? Escreva nos comentários. Eu também estou lutando, mas não vou me calar mais. Vamos criar uma corrente de cura, de escuta, de verdade. Você não está só. E seu cansaço não é fraqueza. É sinal de que você já foi forte demais por tempo demais. O burnout não é mais um caso isolado. É uma epidemia disfarçada de rotina moderna. Em escritórios, hospitais, escolas, igrejas, lares. Há uma geração inteira se arrastando emocionalmente para sobreviver ao dia. E o mais assustador, quase ninguém está falando disso com seriedade. Vivemos uma cultura que normaliza o excesso. Dormir pouco é virtude. Responder rápido é sinal de valor. Não ter tempo virou status. E o silêncio da dor emocional foi rotulado de maturidade. Mas por trás desses rótulos, há pessoas desmoronando em silêncio. Professores que não suportam mais a sala de aula. Mães que choram escondidas no banheiro.
profissionais que contemplam a ideia de sumir por um tempo ou para sempre, e jovens que, mesmo com saúde, sentem que estão morrendo por dentro. O burnout vai além do positivo trabalho. Ele corrói relações, abala de autoestima, distorce a identidade. Você começa a achar que o problema é você, que você é fraco, incapaz, preguiçoso. Mas a verdade é outra. Você apenas chegou ao seu limite. E ninguém te ensinou o que fazer quando isso acontece. Enquanto o mundo exige aceleração, sua alma implora por pausa. Enquanto cobram performance, seu corpo clama por cuidado. Mas como parar quando tudo parece depender de você? Essa é a prisão invisível do burnout. Você quer gritar, mas aprendeu que deve sorrir. Quer sumir, mas aprendeu que deve servir. Quer descansar, mas aprendeu que só merece isso depois de se destruir. E é aí que precisamos romper. Não com o mundo lá fora, mas com a mentira que te fez acreditar que você só tem valor quando está esgotado. Você chegou ao seu limite, mas isso não significa que você fracassou. Significa que você está vivo. E a vida, mesmo esgotada, ainda tenta te salvar. O burnout é um grito, um aviso. Não para que você desista, mas para que você desperte. É o corpo dizendo, eu não aguento mais ser ignorado. É a mente dizendo, eu preciso parar de fingir. É a alma dizendo, eu preciso voltar para mim. Durante muito tempo, você se confundiu com o que faz. Você acreditou que produtividade era sinônimo de existência. Mas você não é uma agenda, nem um crachá, nem um perfil online cheio de entregas. Você é alguém que sangra, que sente, que cansa, como uma ponte que sustenta o peso de muitos, mas nunca é reparada. Você segue ali, suportando tudo, até que as rachaduras internas já não conseguem mais se esconder sob o concreto da aparência. E reconhecer isso não é fraqueza, é coragem. A coragem de parar, de rever, de quebrar padrões que te adoecem. Viktor Frankl dizia que quando a vida perde o sentido, o sofrimento se torna insuportável. E o burnout é exatamente isso, a dor de viver sem sentido, apenas cumprindo obrigações que matam por dentro. Mas há um caminho. Ele começa quando você deixa de se definir pela dor. Quando você entende que sua identidade não está no quanto você suporta, mas no quanto você se escuta. Essa ruptura é necessária, porque você não veio ao mundo para sobreviver por inércia. Você veio para viver com inteireza. E isso só será possível se você aceitar que algo precisa mudar. Agora. Jung nos alertava. Quando a alma se desconecta do self, o corpo grita em seu lugar. O burnout, às vezes, é o corpo tentando salvar o que restou da alma fragmentada. Chega uma hora em que até o silêncio se torna insuportável. Você olha no espelho e não reconhece mais o que vê. Não porque seu rosto mudou, mas porque a pessoa por trás daquele reflexo já não está inteira. Está cansada de sorrir para não preocupar. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de aguentar mais um dia como se fosse normal viver assim. Esse é o clímax do burnout. O momento em que você não consegue mais sustentar o personagem que criou para sobreviver. Aos olhos dos outros você é o mesmo. Mas por dentro está tudo ruindo. Ninguém vê. Você se cala porque pensa que ninguém entenderia. Porque toda vez que tentou explicar, ouviu respostas como, vai passar, todo mundo sente isso. Ou pior, é falta de Deus. Mas não é falta de fé. É excesso de pressão, de autocobrança, de abandono emocional. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua ainda está tentando resistir. Ainda está buscando uma fresta de luz no meio do colapso. Ainda acredita que existe um caminho de volta. E existe, mas só começa quando você tem coragem de dizer, eu não estou bem. E tudo bem não estar. Você consegue dizer isso agora? Se sim, escreva nos comentários. Chega, eu quero voltar a mim. Vamos mostrar uns aos outros que admitir o cansaço não nos torna fracos, nos torna humanos. É possível voltar, não para a correria de antes, mas para um lugar onde você possa existir sem se destruir. Voltar para si é uma escolha. E como toda escolha é importante, ela começa no silêncio. No momento em que você decide não se abandonar mais. Sabe aquele pequeno incômodo que você tem ignorado? Aquela vontade de dizer não, mas sempre diz sim. Aquela lágrima que você engoliu porque achou que era bobagem? Tudo isso está te pedindo retorno. Você não precisa de uma mudança radical de vida. Precisa de pequenas decisões de cuidado. Dormir antes da exaustão. Desligar o celular sem culpa. Dizer que não vai conseguir e não se sentir menos por isso. Voltar para si não é se isolar.
É reaprender a se escutar. É reconectar-se com sua história, com seus valores, com o que te fazia sorrir antes da pressa roubar sua paz. Você não precisa se sacrificar para ser digno. O amor verdadeiro não exige sua exaustão como moeda de troca. Você pode ser inteiro, mesmo que o mundo só te queira útil. Há uma travessia possível. Ela começa quando você entende que não é mais sobre sobreviver, mas sobre reaprender a viver com leveza, com verdade, com integridade emocional. O caminho é longo, mas você já deu o primeiro passo. Reconhecer. Agora, permita-se continuar, porque há vida do outro lado do cansaço.